A paz de Deus aos irmãos da congregação cristã no Brasil, aos simpatizantes desta obra. Eu sou o irmão Carlos César de Goiânia, tenho 46 anos de idade e quero contar uma obra, irmãos, um relato, um testemunho do que Deus fez na congregação cristã do Parque Amazonas, a Central de Goiânia, onde tem ali o porteiro chamado Maurilei, que atende a porta ali naquela igreja, irmãos. Deus fez uma obra muito bonita na minha vida, que eu jamais irei esquecer. Estava eu, amados, congregando há um tempo na congregação cristã Peniel, do irmão Santinho de Goiás, já aproximadamente 2 anos, e pela permissão de Deus, amados, aquela igreja que se encontrava ali no setor Castro, Senador Canedo, Deus assim permitiu com que aquela obra se retirasse daquela localidade aonde eu atendi ali como porteiro, e ficando eu e a minha família ali, juntamente com alguns irmãos, é, deixados para trás, amados, vamos dizer assim, né? A igreja foi-se para o Parque Flamboyant, a obra se retirou aqui da localidade e a gente ficou para trás aqui, não tendo condição de estar congregado ali no Parque Flamboyant, Aparecida de Goiânia. E eu creio, irmãos, eu acredito que tudo é permissão de Deus, tudo é pela vontade do Senhor, né? Porque a palavra fala que não cai uma folha de uma árvore se assim não for da vontade de Deus, né? E pela vontade de Deus, nós ficamos ali durante 2 anos, servindo a Deus ali na porta, como porteiro daquela igreja, no setor Castro. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor preparou grandes obras, aconteceu nesse ministério. Mas, irmãos, quando Deus tem um plano em uma alma, quando Deus tem um chamado, quando Deus faz promessa na vida de uma alma, passa os céus, passa a terra, mas a palavra dele vai se cumprir. Eu falo assim, irmãos, porque eu fiquei afastado da congregação cristã no Brasil muitos anos, mais de 10 anos, irmãos, afastado, mas a congregação nunca saiu de mim. Sempre que eu passava na porta, eu sentia aquele calafrio, aquela vontade de estar lá dentro, de ouvir a palavra, de ouvir um hino. E eu acredito que muitos irmãos estão nessa condição, estão nessa prova espiritual, nessa dificuldade. E eu quero dizer para os irmãos, amados, né, para você que vai ouvir essa obra, esse testemunho, não fique triste com os irmãos, com a irmandade. Muitas das vezes você passa por um irmão, ele desvia o olhar, você vai na igreja, ninguém te sauda. Irmãos, isso é permissão de Deus, tudo isso é permissão do Senhor. É Ele vendo o quanto você pode suportar, né, irmãos? Porque foi Ele que te chamou e é Ele mesmo que vai te trazer. A palavra fala que não é pela força, não é a gente convidando, não é a gente indo na casa que a gente vai libertar, mas é quando o Senhor manda. E quando o Senhor manda, quando o Senhor dá ordem, irmãos, basta uma palavra e a pedra sai do lugar.
Pedro tem que sair da frente. E louvado seja Deus, eu estava nessa condição, embaraçado, numa situação muito difícil espiritual, onde não tinha praticamente força para estar congregado, mas um dia eu decidi ir, juntei as minhas poucas forças que eu tinha e fui ali no Parque Amazonas, assisti ali um batismo, levei as minhas filhas e louvado seja Deus, irmãos, porque quando eu prostrei o joelho ali, o solado do meu sapato descolou. Santo Deus, né? Na hora da segunda oração, o solado do sapato veio a saltar, irmãos, né? E ficou como se fosse uma língua arrastando ali. E eu pressenti que ali o solado soltou. E eu falei, na hora que prostrar o joelho da última oração, na hora da palavra, eu vou levantar e vou embora para casa. Não vou passar vergonha. E levantei, irmãos, quando terminou a palavra dele, eu levantei e fui arrastando o pé bem devagarzinho para aquele solado não acabar de soltar. E quando eu cheguei perto ali da saída da igreja, do átrio ali, estava ali o porteiro Maurilei. Ele perguntou se estava tudo bem. Ali eu relatei, falei, olha irmão, o inimigo está furioso, né? Já tem algum tempo que eu não congrego e olha a fúria dele aqui. O solado do sapato veio a soltar. E ali, irmãos, ele olhou para mim e falou, então, irmãos, o inimigo vai ficar mais furioso ainda. Que eu estou sentindo da parte de Deus de doar algum sapato para o irmão, se o irmão aceitar. E louvado seja Deus, amados, que eu senti alegria no meu coração, aceitei aquele presente daquele servo de Deus. E aquele servo de Deus, irmãos, com todo amor, foi até minha casa, atravessou a cidade, né, de Aparecida de Goiânia. Ele foi até lá no Grande Retiro, depois do Novo Mundo, e levou ali alguns pares de sapato para mim, cinto. E grande foi a alegria do meu coração, irmãos, né, ao ver aqueles presentes daquele servo de Deus. E Deus usou ele na palavra. Ele falou algumas coisas ali que veio do céu, veio direto do trono. Eu senti grande alegria no meu coração, porque eu me senti honrado por Deus, porque não veio ninguém da região, mas Deus enviou lá da central, amados. Glória a Deus. E aquelas palavras daquele servo de Deus entraram no profundo do meu coração, amados. E Deus me colocou em liberdade ali, espiritual, onde estava numa guerra. E louvado seja Deus, porque assim como Mardoqueu não se prostrou, irmãos, diante da adversidade, ele se levantou, né, não se prostrou diante da ordem de Naamã, mas, amados, o porteiro, ele cumpriu a sua missão, foi ali até a minha casa, e aquilo que Deus mandou ele pregar, ele pregou. E ali Deus fez uma obra maravilhosa, chamando as minhas filhas no santo batismo. No próximo batismo elas foram, batizaram. Depois chamou a minha esposa também. Aí eu falo para os irmãos, foram 3 almas que foram libertas, que obedeceram a Deus no batismo e estão com o nome escrito no livro da vida, aonde estava eu.
nessa dificuldade, nessa prova espiritual. E o Senhor enviou teu anjo na minha casa, deu ordem ao teu servo, e ele obedeceu o ide do Senhor. Então eu falo para os irmãos, para a irmandade, para alguém que estiver numa prova, mesmo que não vá ninguém da sua comum, da sua localidade, saiba você que a obra que Deus tem na sua vida, que a promessa que Ele fez, Ele vai cumprir. E se for necessário, se for preciso enviar o servo da central, de outra localidade, de outra cidade, de outro país, assim eu faço, porque eu sou Deus. Eu faço da forma que eu quero e não da forma que o homem quer. Então as coisas de Deus é assim, irmãos, a gente não compreende, mas Ele tem a forma dele de trabalhar. É necessário que se cumpra dessa forma, para que o homem não se exalte, para que o homem não fale, eu fui lá, eu exaltei, eu fiz isso. E é necessário que vá alguém que não te conheça, pois é isso que é a obra de Deus, irmãos, para ninguém se vangloriar, pois o homem tem que diminuir, quem tem que aparecer é o Senhor. Eu agradeço a Deus, amados, que Deus chamou as minhas filhas, Karine, a Sara e a minha esposa, obedeceram a Deus lá na central do Parque Amazonas, Goiânia. Então estou falando essa obra, contando, irmão, isso aconteceu em 2022, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para a honra do irmão Maurilei, né? Pois o irmão Maurilei, porteiro ali da central, ele apenas obedeceu a Deus, e o seu galardão não é nessa terra, amados, mas o galardão do irmão Maurilei é lá no céu. Louvado seja Deus. Então, amados, vamos ficar atentos, vamos nos despertar para aquilo que o Senhor requer de nós. Se o Senhor te der uma missão, vá na casa de um servo, na casa de um pequenino, de um pecador, obedeça, amado, obedeça, servo, porque grande será o seu galardão no céu. Faça como o porteiro Maurilei, que obedeceu a Deus, e ali ele está com um galardão especial no céu, irmãos. 3 almas é o galardão daquele irmão em uma só missão. Louvado seja Deus, eu agradeço a Deus, peço aos irmãos, à Irmandade, que orem a Deus por mim, porque grande é a prova, grande é a luta, grande é a fúria do inimigo, mas eu creio que o Senhor nos concede vitória, que Ele estará conosco nas lutas e nas provas, e Ele vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Essa foi a obra que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por tudo, e Deus seja sempre louvado.